Podem sentar, irmãos. Hoje nós iremos continuar os nossos estudos no capítulo 3 da plataforma de Cambridge. Vamos abrir as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos aprofundar ainda mais os nossos estudos sobre a igreja visível. Nessa ocasião, de alguma forma, nesse capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vamos lidar também com o conceito de igreja católica, igreja universal, né, espalhada pelo mundo todo. Mas hoje nós iremos aprofundar questões importantes a respeito da igreja local, como igreja visível. Nós vamos falar um pouco sobre a disciplina eclesiástica e como a igreja deve se portar perante algumas questões na igreja. Não propriamente vamos tratar do ato da disciplina, mas nós vamos tratar sobre como a igreja deve lidar moralmente com escândalos, pecados absurdos no seio da igreja. Vamos tratar também sobre os ofícios que Deus dá à igreja, especificamente o ofício do presbiterato. E eu quero chamar a atenção dos irmãos a esses pontos que são muito importantes, porque nós somos uma igreja congregacional e precisamos estar bem conscientes do nosso compromisso com Deus, em primeiro lugar, no que se refere às nossas responsabilidades. Então, todos esses pontos que nós vamos tratar são de suma importância e eu vou evitar fazer comentários introdutórios sobre cada um deles, para que nós tenhamos espaço necessário para tratarmos um a um nos 5 pontos que nós vamos tratar desse capítulo 3, se Deus nos permitir, nessa noite. Nós vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te louvamos nessa noite pela tua presença, te louvamos por termos acesso às Escrituras, por termos acesso ao ensino saudável das Escrituras, por podermos nos reunir, refletir sobre esses ensinos, perguntarmos, dialogarmos, tirarmos dúvidas e podermos crescer na fé juntos, aprendendo que genuinamente é a tua igreja e como ela vive a sua vida ordinária na igreja local. Que o Senhor nos dê crescimento, maturidade, a fim de não abandonarmos a responsabilidade que o Senhor nos deu de sermos membros da igreja. Que nós não nos esquivemos disso. Que nós não estejamos apartados do que o Senhor nos dá como membros da igreja. E que abracemos não somente os privilégios de estarmos na igreja, mas também abracemos os deveres de estarmos na igreja. Obrigado por nos dar uma igreja bíblica. Obrigado por nos dar uma igreja que zela pelo ensino da tua palavra. Nós podemos observar quantos grupos têm reunido tantas pessoas para um ensino falso, para um ensino que não é genuíno. Muitas dessas pessoas vão com boas intenções no seu coração, de fato querendo saber a verdade sobre o Evangelho, mas têm sido mal instruídas. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Tenha misericórdia desses líderes também, que eles tenham seus olhos abertos, seus ouvidos e seu coração realinhados à tua palavra, e haja reforma nas igrejas. E permita, Senhor, que nosso coração também fique firme e não se aparte da tua santa lei, que a nossa igreja não se desvie em tempo algum da tua verdade,
e que neste púlpito seja ensinado sempre a tua santa doutrina com seriedade, responsabilidade, a fim de que nós possamos crescer na fé, possamos avançar na proclamação do Evangelho, da graça de Deus. Essa é a nossa petição, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esta porção que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, nos ensina algumas coisas importantes numa simples leitura. Primeiro nós lemos aqui que Paulo saúda a igreja de Deus que estava em Corinto. Então aqui nós temos uma igreja que funcionava naquela cidade. Esta era uma igreja visível, era uma igreja que era possível ser contemplada, podemos dizer assim. Uma igreja real, pessoas reais, físicas, estavam se reunindo ali na cidade de Corinto, mas Paulo continua dizendo que esta igreja que estava em Corinto, que era a igreja de Deus, também são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui nós temos um texto que fundamenta o primeiro artigo do capítulo 3 da Confissão de Cambridge, que diz: a questão de uma igreja visível, estes são santos por vocação. Quem é a igreja visível? São os santos de Deus, os crentes convertidos, que fazem parte de uma igreja local. As Escrituras não consideram falsos cristãos, mesmo presentes em igrejas bíblicas, como parte da verdadeira igreja, embora eles estejam no seio da igreja, embora eles possam ser membros do rol de membros institucionalmente falando, mas não são membros do corpo de Cristo. Então a igreja visível é esta reunião de santos chamados, vocacionados. Daí o sentido da palavra vocação. Vamos abrir, irmãos, também em Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Efésios 1, versículo de número 1. Observemos esse versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Agora vejam, o que é que diz aí? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então esta é a igreja visível. Os verdadeiros convertidos chamados por Deus. Aqueles que estavam em Éfeso. Paulo não está considerando aqui nenhum outro que fosse ímpio e estivesse arrolado na membresia da igreja. Ele está considerando aqueles verdadeiramente convertidos. Então, estes são a igreja de Deus, os santos. Então, a nossa ideia, ou a nossa doutrina, melhor dizendo, com respeito à igreja, aqueles que são convertidos, é muito diferente do que ensina o catolicismo romano. Na concepção do catolicismo romano, o santo é aquele que foi beatificado, é aquele que foi canonizado, é aquele que, por suas qualificações e por suas virtudes cultivadas nessa terra, porque fizeram um milagre, operaram, abençoaram a vida de alguém, supostamente, estes são chamados de santos, e é a igreja que canoniza. Então, esses são chamados de santos. A concepção protestante a respeito dos santos não é essa. Santo é aquele que foi separado por Deus para Deus. Para Deus. Então, por isso que a igreja é chamada de santa. Porque ela foi separada para Deus. Isso não quer dizer perfeita. Quer dizer que ela foi separada e ela está no processo até chegar à perfeição. Ela está sendo santificada. Então, com base nisso, nós podemos dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos absolutamente salvos. Né? Isso quer dizer, então, que a gente não pode ter certeza, pastor? De modo nenhum. Uma vez salvos, podemos ter certeza da nossa salvação.
mas o Senhor está nos santificando até a glorificação, que é o estágio mais alto, consumado da nossa salvação, quando o pecado será totalmente retirado de nós. Então, por isso, no segundo ponto, a confissão diz o seguinte, sobre aqueles que são santos. Aqueles que não apenas alcançaram o conhecimento dos princípios da religião e estão livres de escândalos grosseiros e abertos, mas também, juntamente com a profissão de fé e arrependimento, andam sem culpa e em obediência à palavra, de modo que, na descrição caridosa, possam ser considerados santos por vocação. Deixa eu parar um pouco aqui, veja. É importante essa definição aqui, porque a confissão está dizendo que não basta apenas não andar em escândalos para ser considerado um crente piedoso. Alguém pode nunca se envolver com escândalos, alguém pode nunca se envolver em pecados grosseiros, estar na igreja, mas não ser um santo de Deus. Não ser um convertido. Mesmo tendo uma vida moral ilibada. Ele pode não ter sido chamado por Deus ainda para a salvação. E aí a confissão continua. Embora talvez alguns ou mais deles sejam doentios e hipócritas interiormente. Isso aqui é interessante também. Porque a confissão está dizendo que alguém pode estar na igreja sem ter pecados grosseiros públicos, sem causar nenhum escândalo à igreja, ser moralmente retos, mas interiormente, como diz a confissão aqui, serem pessoas doentes e adoecedoras. Essa é a ideia de doentio. E serem também hipócritas interiormente. Elas podem ter a habilidade de artisticamente demonstrar alguma espécie de piedade externa. Na forma de se relacionar com as pessoas, na sua simpatia, na sua forma de lidar com as pessoas. Meu lindo, minha linda, abençoado, abençoada. Venha cá, me dê um abraço. Mas por dentro serem pessoas hipócritas. Serem pessoas de uma língua cheia de veneno, de um coração apodrecido, azedo, e estão no meio da igreja. A confissão continua. Porque os membros de tais igrejas particulares são comumente chamados pelo Espírito Santo de santos e fiéis, irmãos em Cristo. Várias igrejas foram reprovadas por receber e permitir que essas pessoas continuassem em comunhão entre elas, o que foi ofensivo e escandaloso. O nome de Deus também, por este meio, é blasfemado e as coisas sagradas de Deus contaminadas e profanadas. Os corações dos piedosos entristecidos e os próprios ímpios endurecidos e levados à condenação. Tal exemplo põe em perigo a santidade de outros, um pouco de fermento leveda toda a massa. Observe, meus irmãos, isso aqui é muito importante. A confissão agora está dizendo que pode existir dentro da membresia da igreja pessoas que estejam vivendo deliberadamente no pecado, rebeldemente pecaminosas, e a igreja não fazer absolutamente nada em relação a essas pessoas, não tomar nenhuma atitude disciplinar para que essas pessoas sejam tratadas ou mesmo excomungadas, tiradas da comunhão. Nós vamos ver que a confissão vai nos ensinar um pouco mais à frente que há pecados tão graves e escandalosos que a igreja deve excomungar imediatamente, sem nenhuma disciplina corretiva. Uma disciplina de tirar a pessoa do hall de membros imediatamente. Porque isso fere a santidade de Deus. E diz mais a confissão, quando a igreja não faz isso, veja o que diz aqui. O nome de Deus é blasfemado, o nome de Deus é contaminado, é profanado, quando a igreja não tem uma postura santa diante de escândalos e pecados. Observe, diz o texto, que os piedosos, os crentes piedosos, são entristecidos. Os crentes piedosos se entristecem quando o pecado não é corrigido no meio da igreja. Quando ele é abafado, quando ele é protegido,
quando ele não é devidamente tratado ou quando ele é ignorado, porque há alguns contextos em que igrejas preferem ignorar determinados pecados escandalosos e continuar vivendo daquela forma. Então diz a confissão, o nome de Deus está sendo blasfemado quando isso é feito. Diz a confissão, os crentes piedosos se desmotivam naquela congregação quando a igreja não está zelando pela santidade de Deus. Porque quando a igreja não está zelando pela santidade dela mesma, ela não está santificando o nome do Senhor, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Então veja daí a importância da seriedade e responsabilidade que uma igreja congregacional tem no exercício da disciplina. No exercício da disciplina. O texto continua dizendo que quando os pecados não são devidamente tratados de forma disciplinar na igreja, os próprios ímpios são levados a um endurecimento maior por culpa da igreja. Por culpa da igreja. Isso é terrível, irmãos. Imagine uma posição dessa, uma postura dessa da igreja, impedir ou endurecer o coração de um ímpio ser levado a Cristo, porque a igreja trata levianamente os pecados que existem nela. Ela ignora. A gente vai aprofundar essa ideia da disciplina e a gente vai perceber como é que a Bíblia trata sobre isso. A gente, diga assim, a gente de modo geral, né? A gente disciplina um crente, ele continua tocando no grupo de louvor. Ele continua vivendo e desenvolvendo suas funções na igreja como se nada absolutamente tivesse acontecido. A gente não lida muitas vezes com a seriedade que as escrituras falam a respeito de um assunto. E pior, há muitas igrejas que acabam votando em assembleia a não disciplina de crentes que estão descaradamente vivendo em pecado. Porque as igrejas julgam que se fizerem isso vão, de fato, prejudicar a igreja. O exercício fiel da disciplina, irmãos, nunca prejudica a igreja. Nunca prejudica a igreja. A falta da disciplina prejudica a igreja. Vamos abrir as escrituras em 1 Coríntios 5. Vamos ver um fato aqui importante nesse texto. Antes de lermos, eu vou dar o contexto aqui para os irmãos. O fato aqui era o seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja muito problemática. Tinham crentes ali verdadeiros, fiéis a Deus, mas tinham dissensões no meio da igreja. Havia algumas preferências por alguns pregadores. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros não eram de ninguém, diziam que eram de Jesus. Havia um problema com dons espirituais, um excesso nisso. Antes de fato de acontecer na igreja o culto e a celebração da Eucaristia, que era a ceia, havia uma chamada festa ágape, e muitos irmãos estavam bêbados nessa festa, para depois entrarem no culto ao Senhor. E misturado com todo mundo falando em línguas e profetizando. E mais do que isso, tinha um caso, no capítulo 5, mencionado por Paulo, de um rapaz que tinha uma relação amorosa com a sua madrasta. E a igreja sabia disso porque o caso era público. E a igreja não fazia absolutamente nada com aquela questão. E aí Paulo trata disso. Então lembremos que quando Paulo está escrevendo uma epístola, ele está muitas vezes, na maioria das vezes, dando respostas a problemas existentes naquela igreja, que chegaram a ele de alguma forma, por correspondência ou por um diálogo verbal com algum mensageiro da igreja. Então no capítulo 5, verso 1, o texto vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja como Paulo começa. Nem os ímpios fazem isso que os crentes estão fazendo aí. E veja como ele começa. Se ouve, isso é público. Todo mundo está falando desse pecado aí na igreja de Corinto. E se espalhou já. E Paulo não estava em Corinto, viu? Ele estava em outro lugar. Então ele já sabia, alguns dizem que ele estava em Éfeso quando ele escreve essa epístola. Então ele já sabia, mesmo em outra cidade, o que estava acontecendo naquela.
E sabia que o caso era público já. Então o verso 2 diz: E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do meio de vós tamanho traje. E quem praticou? Veja o que Paulo diz. Pior, irmãos, é que não há perturbação nenhuma no meio de vocês. Há tranquilidade na igreja diante de um pecado como esse. A igreja não está incomodada, é o que Paulo está dizendo, com um rapaz que tem uma relação imoral com a mulher do seu pai. Pela ideia aqui do texto, não era a mãe, era uma madrasta. Ele continua no verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, o ofensor, né, o rapaz lá, o imoral, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Observe o que Paulo diz aqui, né? Ele diz... Primeiro a gente entende aqui que a mulher não era crente, porque a sentença vai apenas para o homem. Então ele estava tendo um caso imoral e pior com a ímpia. E pior, mulher do seu pai. E pior, a igreja sabia e estava todo mundo tranquilo, porque não vamos mexer nisso não, porque é o bichinho. A gente gosta do irmão, né? Sei lá, ele faz alguma coisa na igreja. Então vamos deixar quieto, não vamos mexer nisso não. Vamos deixar assim. Paulo diz que o meu espírito se una ao vosso espírito e que ele seja entregue a Satanás. Isso aqui é excomunhão, irmãos. Isso aqui é uma disciplina. Agora, observe como a disciplina é executada de forma congregacionalista. Paulo não disciplina sozinho. Ele não diz, este indivíduo saia da comunhão, porque eu sou o apóstolo que estou dizendo isso. Ele diz, o meu espírito se una com o de vocês, e essa seja a sentença. Que ele seja separado da congregação. Que ele seja entregue ao diabo. Por que a excomunhão é isso? Porque na excomunhão se reconhece que aquele crente não está vivendo como um cristão, aquela pessoa não está vivendo como uma cristã, e ela é entregue ao diabo para a destruição da sua carne. E se ela se arrepender, então ela será restaurada. Que foi o que aconteceu com esse rapaz. Na segunda epístola, ele se arrepende e ele é admitido na igreja novamente. Mas veja como Paulo vai tratando a questão da disciplina. Verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, que é um símbolo do pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você observa como Paulo está tratando a postura da igreja. A postura da igreja aqui não é apontada por Paulo como uma postura inocente. Paulo não está dizendo assim, da igreja, nem sabe, aí não fez nada com o irmão. Paulo está dizendo, vocês são orgulhosos, são jactanciosos, vocês são soberbos, irmãos, em não tratar o pecado tão evidente e escandaloso no meio da congregação. Walton, quer perguntar, Walton? Não, pode falar. Então, vamos lá. A entrega a Satanás aqui é um sinônimo de que esse indivíduo não era um cristão. Então, se ele não era um cristão, ele estava sendo entregue a um outro senhor. Porque um cristão tem Cristo como seu senhor. Então, se alguém não tem Cristo como seu senhor é Satanás. Então, ele estava sendo entregue ao diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, em todos os termos. Então, entregue ao diabo, ele seria destruído. Inclusive, nessa vida, o diabo destrói a vida do pecador de várias formas. Inclusive, o seu próprio ser físico, levando-o à morte. Mas, o que fica implícito aqui, que é explicado na segunda epístola, é que esse aqui é um caso de que se esse indivíduo se arrepender, ele será salvo no dia do Senhor. No dia da volta de Cristo. Se ele é um crente realmente que caiu nesse pecado, porque isso pode acontecer, não é?
Ele pode ser um crente eleito e cair num pecado terrível desse. Mas a igreja não sabe quem é eleito, não é assim? A igreja não sabe. Então o que é que a igreja faz diante do escândalo? Aqui, ela excomunga. Entrega a Satanás como se fosse um ímpio. Se for um eleito, vai ser salvo no dia do juízo. Ele... Também. Porque nós temos 3 etapas na disciplina. Ou 3 momentos. O primeiro momento é uma repreensão verbal. Né? Então, todas as vezes que eu prego para vocês, é esse primeiro momento. Todas as vezes que eu repreendo a igreja em algum pecado, é uma repreensão verbal. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é um momento em que a Assembleia já julga. Esse irmão está em pecado, precisa ser levado ao arrependimento. Mas ele é um irmão. Então ele é cuidado, se ele se arrepende, ele é restaurado, e em hábil tempo, ele volta à comunhão da igreja. E volta a gozar dos privilégios da membresia. Se esse irmão não se arrepende e a sua cerviz está endurecida, ele não se dobra diante das repreensões, ele está demonstrando que não é um crente em Cristo. Então ele é excomungado. Mas o que acontece aqui é que esse pecado já era prolongado, tolerado pela igreja, e mais do que tolerado, ele era aceito. Por isso que Paulo condena também a igreja de Corinto, dizendo: irmãos, vocês são orgulhosos. Vocês estão se achando maiores do que Deus. Hein? Então Paulo repreende o indivíduo e a igreja, né? E o efeito aqui se cumpre. Ele realmente se arrepende e realmente é admitido de novo. Então, um crente pode ser excomungado? Pode. A gente está vendo. Ele pode ser readmitido na mesma igreja? Também pode. Se ele se arrepende. Né? Ok, irmãos? O segundo ponto desse capítulo vai nos dizer algo interessante também, que os filhos dos crentes são santos. E o que isso quer dizer? A gente precisa notificar isso bem. Isso não quer dizer que os filhos são salvos porque os pais são salvos. Mas isso quer dizer que eles estão debaixo de uma aliança de Deus com seus pais. Então eles são separados do mundo. No sentido de que eles não serão educados como ímpios. Os filhos dos crentes são educados como crentes. Mas em um momento de sua vida, eles farão sua decisão. Eles serão convertidos. Mas eles são ensinados na palavra, eles são ensinados a confessar os seus pecados, eles são ao mesmo tempo evangelizados pelos seus pais e também na igreja, mas eles são educados como crentes. Então é contraditório muitos crentes dizerem, por exemplo, não ensino a palavra ao meu filho porque eu quero que ele cresça e escolha se ele quer ser crente ou não. Obviamente ele vai escolher a impiedade, né? Porque a gente já nasce com essa natureza. Então, o crente educa os seus filhos como crentes e diz aos seus filhos: você é crente. E embora, na vida adulta, ele possa se desviar. Mas os filhos dos crentes são santos por causa desta aliança. Então, quem governa na casa de uma família cristã? Deus. E os filhos devem viver sob esse regimento. Deus é quem governa aqui. Há muitos crentes, às vezes, que ficam deslocados em alguma decisão quanto a isso. Por exemplo, filhos que começam a viver de forma muito profana, muito baixa e muito imoral, e querem trazer os seus pecados para dentro de casa. Então, muitos crentes se perguntam: eu faço o quê? Eu perco meu filho e digo que ele não traz isso para dentro de casa, ou eu admito esses pecados e deixo ele ficar em casa para que eu não perca o meu filho? Admitir pecados escandalosos dentro da própria casa, tendo o Senhor como seu Salvador, é amar mais o seu filho do que a Deus. O caminho é: meu filho, minha filha, você é meu filho, eu amo você, mas aqui é a minha casa. Eu não vou aceitar isso na minha casa. Se você quiser fazer, faça na sua casa. Onde você quiser, aqui não. Porque aqui o Senhor é rei.
E se você não tem Deus como seu rei, eu tenho. Eu tenho. Não é? Então, esse é o caminho dos crentes em relação aos seus filhos. Embora eu sei que esta questão é muito dolorosa. No ponto 3, meus irmãos, o texto da confissão nos diz aqui. Ou melhor, deixa eu considerar aqui, irmãos, uma questão importante ainda sobre os filhos. Eu queria ler com vocês Deuteronômio 6, versículo 4. Eu não posso deixar passar essa observação. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Observe que aqui é a grande confissão de fé do povo de Deus, que Yahvé é o único Senhor e não há outro além dele. A palavra para único aqui é uma palavra plural no hebraico. Então, a Trindade está presente nessa confissão de fé do versículo 4 do capítulo 6. Depois, o texto diz que eu não tenho apenas um conhecimento intelectual de Deus, eu amo a Deus. Isso faz parte do meu conhecimento dele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, verso 7. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Mas quando fala aos pais, diz que a palavra está onde? Quando o texto fala para os pais, a palavra está onde na vida deles? No coração. E quando fala aos filhos, a palavra está onde? Versículo 7. Na cabeça, né? Tu as inculcarás, tu colocarás na cabeça dos teus filhos. Você percebe que os pais não conseguem colocar a palavra no coração dos filhos? No mesmo sentido. É. A ideia de ser incisivo no ensino é colocando aquilo diante dele, na mente dele, né? Chamando ao compromisso. Essa é a ideia, né? De intimar, de chamá-lo ao compromisso com a palavra. Mas isso só pode ser feito para a mente dos filhos. Por quê? Porque só quem pode fazer a palavra penetrar no coração é Deus. O nosso dever é ensinar, aplicar, intimar, eu gostei dessa palavra, intimar os nossos filhos ao compromisso e orar para que Deus aplique tudo aquilo no seu coração. Diga, Tiago. Exato. Exato. Perfeito. Perfeito. A ideia ali é um propósito para a criança. Ensine ele com esse propósito. Então eu posso ensinar meu filho com um propósito de que ele vai ser jogador de futebol. Então eu vou preparar ele a vida toda para que ele seja jogador de futebol. Esse versículo se aplica a isso. Ensina ele o caminho que ele deve andar. Eu posso preparar ele desde criança para que ele seja um cantor. Então estou ensinando a ele qual é o caminho. E também eu posso ensiná-lo a seguir a Cristo. Aquele versículo não necessariamente trata da salvação, né? Mas de um propósito no ensino para a criança. Você tem que ter um objetivo de ensino para a criança. O caminho dela não está aberto, não está solto. Então deixa ela construir seu próprio futuro. Não tem isso. Os pais designam. E qual é o desígnio? Os caminhos do Senhor, que são perfeitos. Os caminhos do Senhor são perfeitos, né? Então, quando eu falo sobre isso, e eu falo em relação aos filhos santos, no contexto da igreja, que é o que a gente está estudando, o que imediatamente nos convoca, nos intima para uma aplicação, imediatamente é o culto a Deus. Nós somos convocados por Deus
para o zelo pelo seu culto e para ensinar as nossas crianças também este zelo. A serem zelosos na adoração ao Senhor, no dia do Senhor. Os crentes devem ter cuidado para não estarem cedendo a modismos secularistas, que tentam normatizar algumas coisas que a Bíblia não normatiza. Então, o dia do Senhor é dele. E a família deve trazer, os pais devem trazer os filhos para a casa do Senhor, a menos que eles estejam doentes, né? Ou estejam em outro lugar. Mas é função dos pais fazer isso. Esse compromisso pertence primeiro aos pais. E se muitas vezes eles não quiserem vir, pastor, vem assim mesmo. Não tem problema não. Vai do mesmo jeito. Mas isso não é errado, não. Vamos lá. Os pais fazem o quê quando os filhos começam a dizer uma semana inteira que não querem ir para a escola? Fazem o quê? E vai, né? E vai. Você vai. Se todo dia seus filhos começarem a dizer, mamãe, eu não quero escovar os dentes não, para dormir não. Você faz o quê? Você enfia a escova com a pasta de dente na boca dele e se ele não abrir, você escova a boca até ele abrir. Porque ele não sabe o que é igual o texto que diz, não sabe a diferença, os ninivitas não sabiam a diferença da mão direita para a mão esquerda. Então você vai fazer, mas eu vou fazer obrigado? Vai fazer obrigado. Porque você não tem ainda uma consciência amadurecida para saber o que você quer. É claro que o culto deve ser ensinado como um deleite para a criança, mas a nossa natureza caída é rebelde contra Deus e não tem prazer no que Deus tem prazer. E eu tenho que submeter a minha natureza aos prazeres de Deus, não aos meus. Né? Esse é o segredo da vida piedosa. Então, se Deus tem prazer no culto, eu tenho que ter prazer no culto. Então, isso me ensina também que mesmo quando eu não esteja disposto, quando eu não esteja alegre, não esteja feliz, não esteja completamente saudável, eu devo ir cultuar a Deus. Mesmo quando eu esteja triste, decepcionado, ferido, angustiado, eu devo subir à casa do Senhor para adorar o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Então, quando eu esmoreço e digo, eu não vou cultuar a Deus porque, sei lá, meu filho me fez uma raiva de tarde no domingo, eu não tenho condição não. Eu estou tremendo ainda de raiva aqui. Então você está dizendo que você é mais importante do que o Senhor. O que eu estou sentindo, Senhor, é mais importante do que o culto a Ti. E nada é mais importante, irmãos. Nada é mais importante. A igreja às vezes lida com o culto de forma tão... Eu não quero usar uma palavra muito áspera. Mas de forma tão ignorante, irmãos. Tão ignorante. Faleceu um irmão nosso. E ele foi sepultado no sábado. Tem igreja que cancela o culto no dia do Senhor. Não, a gente não pode ter culto. Porque o irmão morreu. Ou foi enterrado até no domingo de manhã. Não, de noite não tem culto, não tem condição não de ter culto, não. O nosso irmão morreu. Mas o culto é a quem? É o irmão ou é a Deus? Se o enterro ia ser de manhã e tem culto de manhã, aí tudo bem. A gente adia o culto por uma questão de necessidade. Faz a cerimônia fúnebre. Agradece a Deus pela vida do irmão. Sepulta o nosso irmão, que a gente vai encontrar com ele na eternidade. E de noite a igreja está no culto. Adorando ao Senhor. Porque o culto é a Deus. E quando eu ajo assim, os filhos, né, as crianças também vão aprendendo que o culto é o momento mais alto da semana. É o momento mais importante da semana. O culto. Certa vez eu fui pregar numa igreja, no sertão, e o culto ia começar de 6h30 da noite, eu cheguei, era 6h20. E o pastor da igreja disse, vem cá, pastor, eu quero lhe mostrar o prédio. Eu disse, não, meu irmão, mas já vai começar o culto. Ele, não, você aperrei não. Vamos ver? Eu disse, então o povo deve ter o costume de começar o culto mais tarde, né? Bota um horário e começa uns 15 minutos depois. E começou a me mostrar negócio de energia solar, tinham colocado, tá, não sei o quê. Mas lá, daqui a pouco um irmão começa a cantar. Aí eu me desesperei. Eu disse, meu irmão, o culto começou. Ele disse, não, pastor, fique em paz, pastor. O presbítero começou lá, a gente pode ficar tranquilo. Eu disse, não, meu irmão. O culto. Aí ele começou a rir. Isso está aperreado, pastor. Eu disse, estou.
O culto começou, eu estou aqui. Ele disse, não, mas ó, vai tocar o grupo louvor primeiro, tudinho, depois tem a oferta, depois tem a auxiliadora vai cantar, não sei quem vai cantar, não sei quem vai cantar. Tem uns 8 grupos para cantar. E aí, quando for perto da pregação, a gente entra. Eu disse, de jeito nenhum, reverendo. A gente tem que entrar agora. E aí eu dei as costas e entrei. Nunca mais ele me chamou para pregar lá. Que compreensão é essa que nós temos de culto? E digo mais, e digo do que vi. O costume em muitas de nossas igrejas era pastores apenas subirem ao púlpito na hora de pregar. E não estarem adorando a Deus junto com o povo. E quem é que convocou o culto? Foi o Todo-Poderoso, irmãos. Isso é muito sério e nós não podemos brincar com isso. O culto não é um convite de Deus. Deus não convida o povo para o culto. Deus convoca. E o que é que você faz diante de uma convocação de um rei? Você pensa, é? Vou considerar aqui para ver. Eu vou me atrasar um pouco. Ele está convocando. Fato absurdo. É um ministro pregador da palavra subir ao púlpito direto, chegar direto para pregar. Enquanto o povo estava adorando na casa de Deus. Isso com frequência. Isso era uma cultura nas nossas igrejas congregacionais. Durante muito tempo. Eu vi isso acontecer várias vezes. E o pior não era de pastores que não estavam na igreja. Eles estavam. Eles estavam. Estavam fazendo gabinete. Estavam alguma coisa resolvendo alguma coisa na igreja. O culto começou. Ele estava na igreja. E entrava na hora de pregar. Esta é, no mínimo, irmãos, uma compreensão fraca do que é o culto a Deus. Uma compreensão muito fraca do culto a Deus. Porque quando ele é invocado na oração e ele está presente na adoração, ele é a pessoa mais importante. E os meus filhos precisam aprender isso. Precisam aprender, meus irmãos. Os seus filhos precisam aprender isso. As crianças da nossa igreja precisam aprender isso. Que o culto é muito importante para a vida de um crente. E insubstituível. Terceiro ponto, então. A confissão diz: os membros das igrejas, embora constituídos ordenadamente, podem com o tempo degenerar e tornar-se corruptos e escandalosos. Estes não devem ser tolerados na igreja. Veja o que a confissão diz. Estes não devem ser tolerados na igreja. Ainda assim, sua permanência nela, devido ao defeito da execução da disciplina e apenas execução de censuras, não dissolve imediatamente o ser da igreja, como aparece na igreja de Israel e nas igrejas da Galácia, Corinto, Pérgamo e Tiatira. Veja como isso é importante. Primeiro, a membresia da igreja deve julgar corretamente um faltoso, e aí os pecados são listados aqui, né? Corruptos e escandalosos. Ou seja, pessoas que têm recorrentes pecados de corrupção e de escândalo não devem ser tolerados na igreja. O que é que isso quer dizer? Devem ser excomungados. Retirados da membresia. Mas, se isso não acontecer, aí é uma pergunta importantíssima que a confissão responde. Então isso quer dizer que ali não é uma igreja? Quer dizer que não há uma igreja ali se ela não agir devidamente com a disciplina? A confissão diz, não. A igreja não perde a sua natureza. Ela está pecando no exercício da disciplina. Mas quando nós olhamos para Israel, quando nós olhamos para Corinto, para as igrejas da Galácia, para Pérgamo e para Tiatira, nós vamos perceber que Cristo chamou todas essas igrejas de igreja de Deus. Uhum. Mas são igreja. Né? Então, às vezes, os reformados, por exemplo, dizem tal igreja não tem um culto a Deus. Tem qualquer outra coisa, mas não é um culto a Deus. A gente tem que ter cuidado com essa afirmação. Porque existem igrejas mais puras e menos puras. E existem cultos mais puros e menos puros. Aquele grupo não necessariamente deixou de ser igreja, mas pode estar errando muito em um quesito. Mas quando Paulo começa a epístola aos Coríntios, ele diz, igreja de Deus que está em Corinto. Aí depois, quando você começa a ler, você vê o desmantelo todinho da igreja de Deus em Corinto.
que foi reprovada por Paulo, né? Foi grandemente repreendida por Paulo, mas era a igreja. Então, se Deus chama a igreja de Corinto de igreja, eu tenho que ter algum cuidado ao julgar algumas igrejas para não dizer nada leviano contra elas. Sim. Excelente observação de Luiz. Quando o Senhor repreende o povo em Malaquias, irmãos, era porque o culto era profanado. Os elementos não estavam sendo respeitados. O povo não estava adorando como Deus queria ser adorado. Então Deus disse: eu não aceito a adoração de vocês. É melhor fechar. Parem. Foi isso que Deus disse em Malaquias. É melhor vocês pararem de me adorar. Porque vocês estão corrompendo tudo. O povo estava pegando um animal bom e dando a um político. E estava dando um animal doente a Deus no culto, irmão. Você sabe o que Deus disse lá? Para os sacerdotes, para os pastores: eu vou esfregar a cara deles em esterco. Será que Deus está virado com os pastores da igreja? E aí, às vezes, a gente só pega Malaquias. Cultos corrompidos, olha o que Deus disse em Malaquias. Então. Mas quando a gente vai ler Isaías, Deus vai dizer assim: os lábios de vocês me honram, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus vai dizer assim: eu estou enfadado do culto de vocês. Estou cansado. Porque liturgicamente está tudo certo, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Vocês estão me adorando com tanta hipocrisia, sem veracidade, sem sinceridade. Então são dois polos que a igreja não pode cair. Corromper os elementos do culto para agradar a si mesma, ou ter os elementos corretos, mas encarar aquilo de forma fria e indiferente, como se Deus não estivesse ali, caindo apenas num rito litúrgico e não cultuando verdadeiramente a Deus. Uhum. Exato. Exatamente. Exato. Uhum. Uhum. Em tempo de serviço. Quando nós tentamos erroneamente preservar alguém nesse sentido, né? Porque os pecados não sendo mencionados aqui são escândalos, né? Escândalos e corrupções notórias e repetitivas. Não é um irmão que é digno de uma disciplina, mas não é digno de uma excomunhão. São pecados terríveis, escandalosos. Então, quando a igreja tenta preservar um indivíduo, nesse caso, ela prejudica a si mesma.
quando ela acha que está amando esse irmão, não disciplinando como deveria, ela está blasfemando contra o Senhor, é o que a confissão diz. Ela está dizendo que aquela pessoa é mais importante do que o Senhor no seio da igreja. E quando a igreja age assim, na excomunhão, parece, irmãos, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está lidando de forma legalista ou intransigente com o caso. Mas não é isso que as Escrituras estão apresentando. Essa disciplina também é um ato de amor, primeiro a Deus, segundo aquela pessoa. Porque se ela está se comportando como um ímpio, então por que ela vai permanecer na comunhão? Melhor que ela não esteja na comunhão. E eu preciso honrar a Deus como Deus que governa a sua igreja. Agora, esta responsabilidade é dada à Assembleia, a uma igreja. Daí a importância enorme de uma Assembleia, de uma igreja congregacional, ser verdadeiramente instruída na palavra, o que a gente falou no primeiro estudo. O que será de uma igreja congregacional sem o genuíno ensino das Escrituras? Como ela conseguirá discernir a mão direita da esquerda para julgar uma causa numa Assembleia? A não ser que o assunto da Assembleia, o assunto da discussão, de 9 da manhã até meio-dia, seja a cor da parede do templo. Mas em discutir questões espirituais como essa, a respeito da pureza da igreja, isso é uma coisa que a igreja precisa ter muita instrução, muito ensino e direcionamento de sua liderança a fim de resolver as questões à luz da palavra de Deus. Quando a igreja abandona isso, ela está abandonando o evangelho, né? Irmãos, o ponto 4, eu não vou me estender muito nele, mas eu vou mencionar aqui, porque eu já trabalhei esse ponto, eu acredito que no segundo ou terceiro estudo que nós tivemos sobre eclesiologia com respeito às igrejas locais. Mas há algumas questões aqui que eu quero ponderar. O ponto 4 diz: a questão da igreja em relação à sua quantidade não deve ser de número maior do que ordinariamente pode se reunir convenientemente em um só lugar. Ou seja, um lugar abarca aquelas pessoas, então aquelas pessoas devem estar ali. Se o lugar não abarca mais aquelas pessoas ali, há uma necessidade de nascer uma outra igreja. Nascer uma outra igreja local. Eu sei que hoje nós vivemos uma cultura de mega igrejas. E deixa eu fazer algumas considerações aqui importantes a respeito disso. Igrejas grandes podem ser uma grande bênção para o reino de Deus. Igrejas grandes podem mandar mais missionários para o campo, porque elas têm mais recursos. Igrejas grandes podem ajudar mais uma denominação em vários sentidos. Ela pode ter mais condições de preparar melhor os seus pastores, podem enviá-los para estudar, podem prepará-los teologicamente. Elas têm algumas vantagens. Mas quanto maior é uma igreja, quanto mais ela vai aumentando o seu número e vai virando uma mega igreja, mais ela vai perdendo a comunhão. Porque hoje a gente pode fazer um café da manhã no domingo da ressurreição, mas uma igreja com 5.000 pessoas. Você fazer um café da manhã para 5.000 pessoas? Então a igreja vai se fatiando. Você tem vários grupos ali e ela vai tomando outros caminhos. Não estou falando de apostasia, mas estou falando que ela vai perdendo características de uma comunidade. Então, à luz das Escrituras, o que era para acontecer? Uma igreja cresceu tanto e ela não tem espaço. Então, onde mora determinado grupo da igreja, tal bairro, mora Luiz Gonzaga, mora no bairro universitário, tem um grande grupo, tem 50 irmãos que moram no bairro universitário. Então, por que não a congregação no bairro universitário? Este é o processo das igrejas. Eu tinha um professor no seminário, um grande pregador, que não é difícil entender por que os crentes queriam congregar na igreja dele, né? Pela capacidade teológica, pela capacidade oratória que ele tem e de se relacionar. A igreja dele começou a crescer muito no interior de Sergipe. Começou a crescer muito, ele tinha um pastor auxiliar e começou a chegar a um ponto que ele disse: irmãos, eu não consigo pastorear tanta gente. Não consigo. E nós temos aqui o irmão fulano, que era o pastor auxiliar, e os irmãos se identificam muito com ele. Nós devemos começar a pensar em abrirmos uma congregação. Porque nem está cabendo mais no nosso templo. Em vez de estarmos crescendo e entupindo, vamos crescer
para os lados também. E a igreja saiu da igreja 200 irmãos para começar uma congregação. E ele continuou com o rebanho na sua igreja e começou a crescer de novo. Isso foi acontecendo outras vezes. E ele foi preparando pastores e confiando as ovelhas a esses pastores. E a igreja foi crescendo assim também, plantando outras igrejas. Então, eu sei que historicamente várias igrejas foram enormes e foram muito abençoadas. Por exemplo, como a Capela de Westminster, onde Martyn Lloyd-Jones foi pastor no período da Segunda Guerra Mundial. E nós nos lembramos ou lemos a biografia de Lloyd-Jones e a história daquele período em que Deus o usou tanto quando substituiu o Campbell Morgan na Capela de Westminster. E a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Eram milhares de pessoas ouvindo Martyn Lloyd-Jones ali. E nós podemos deduzir, por causa disso, que era um avivamento. Era um avivamento. Como? Milhares de pessoas ouvindo Martyn Lloyd-Jones numa igreja. É um avivamento. Mas em carta a um dos seus amigos, ele disse: eu tenho saudade da igreja no país de Gales. Era uma igreja menor, e ali eu vi um avivamento acontecendo. Nós tínhamos uma vida mais próxima. Aqui é uma igreja grande, mas eu vejo as pessoas entrando e saindo tão friamente, sem nem cumprimentar o irmão. Mas é uma igreja lotada de gente. Então, às vezes, a gente pode ter a percepção errada. Igreja pequena também não é sinônimo de santidade. A gente não deve nem demonizar os números, nem divinizá-los. E a gente também não deve ter medo do crescimento que Deus pode dar à igreja. Nem deve orar para a igreja diminuir. Deve orar, né? Para isso. Deve orar para a igreja crescer. Primeiro na fé, na doutrina, mas também em número. Mas quando nós olhamos para essas recomendações da confissão, nós devemos atentar para algumas coisas, além do que nós lemos aqui nessa primeira frase. A confissão continua. Eu vou reler e vou continuar. A questão da igreja em relação à sua quantidade não deve ser de número maior do que ordinariamente pode se reunir convenientemente em um só lugar, nem normalmente menor do que pode convenientemente realizar o trabalho da igreja. Veja como isso aqui é interessante. Eu pastorei em outra igreja e tínhamos uma congregação em uma cidade. E os irmãos começaram a cair numa infidelidade enorme no dia do Senhor. E tinha um seminarista nosso lá, tomando conta do trabalho. E um dia eu fui visitar o trabalho de surpresa. Tinha só a zeladora e o seminarista. E ele pregou, e pregou como se estivesse pregando para uma multidão. Fez certo. E quando terminou o culto, eu chamei ele e disse: você tem pregado assim há quanto tempo aqui? Ele disse: há uns meses, pastor. Se os irmãos não têm vindo? Não. Então quer dizer que você está pregando há vários meses, presta só para um irmão. Ele disse: é. Isso é o que a confissão está falando. Isso não pode acontecer. Se tem um obreiro ali, enviado pela igreja, e o grupo não tem responsabilidade, a igreja dissolve o trabalho, irmãos. A igreja dissolve, porque aqueles irmãos não têm compromisso. Os irmãos não querem, né? Porque os irmãos não estão vindo, não têm assiduidade, não têm fidelidade no dia do Senhor. Então, os irmãos procurem outras igrejas, se quiserem. Mas nós não vamos continuar. Da mesma forma que a igreja pode empreender uma plantação e ela dá certo e crescer, um determinado grupo pode não crescer e a igreja pode resolver não continuar o trabalho ali. E a igreja não estará pecando se faz isso no viés bíblico. Não estará pecando. Porque se a gente tem um grupo com 3 pessoas lá em, sei lá, Orobó, não tem nenhum presbítero, não tem nenhum seminarista, nenhum pastor, e a gente tem que mover alguém daqui para lá todo domingo. Vai chegar uma altura que a gente não vai ter ninguém. Uma coisa é você ter uma igreja crescente, que está se tornando autossustentável para manter o obreiro. Então a igreja mãe vai fazendo esforço para manter aquilo até onde dá, até a última gota. Mas quando aqueles que congregam ali não têm interesse em pelo menos congregar fielmente, a igreja local, a igreja congregacional tem a autoridade de dizer: nós resolvemos parar o trabalho.
Porque uma pessoa não é uma congregação. Os irmãos entendem? Uma pessoa não é uma congregação, nem duas. Aí alguém pode pegar o texto, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é assim? Mas esse texto fala de disciplina. Não fala de culto. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos e decidirem sobre uma disciplina, o Senhor está dizendo. É isso. Não é? Interessante isso aqui. O texto continua aqui, veja. Portanto, quando a Sagrada Escritura faz menção aos santos reunidos em uma propriedade da igreja, em uma vila ou cidade, onde havia apenas uma congregação, geralmente chama esses santos de igreja, no número singular. A igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Esmirna, Filadélfia e semelhantes. Então, se tem um grupo, ali é uma igreja. Aí os irmãos podem perguntar, e fez o que com esse trabalho, pastor? Ele virou um grupo de estudos novamente. Se os irmãos se interessam, a gente vai retroagir, porque a igreja pagava um aluguel caro para ir uma irmã, água, luz, zeladora, né? Tirando todos os fatos de que a igreja não se mantinha em nada. A igreja mãe mandava todos os recursos. Então, voltou-se a ser um grupo de estudos. E começou a dar mais certo. Como um grupo de estudos. Né? Então, a igreja deve ter cautela também quando vai avançar na plantação, para não despender esforços antecipadamente, também em termos financeiros. Deve-se ter certeza que aquele grupo quer. Porque essa política, irmãos, de botar uma garagem, abrir a porta, começar a pregar e cantar para chamar a gente, esse não é o método bíblico. Esse não é o método bíblico. Se tem gente, então você vai para um lugar maior. Você primeiro faz o trabalho de evangelização, as pessoas vão chegando. Eu sei que cada localidade tem uma cultura diferente, né? Algumas particularidades culturais, mas via de regra, é isso que a gente aprende nas Sagradas Escrituras. E aí a gente vai para o último ponto, antes de a gente abrir para perguntas para os irmãos. Ponto 5, que eu quero tratar com os irmãos, e vou me alongar um pouco mais nele. O texto diz, também não se pode pensar com razão, mas que toda igreja apontada e ordenada por Cristo teve um ministério ordenado e apontado para o mesmo. Veja, toda igreja apontada e ordenada por Cristo teve um ministério ordenado, teve oficiais. Se há um grupo, o Senhor vai levantar oficiais para a igreja. Nesse ponto, especificamente, a confissão vai tratar sobre o presbiterato. Mas veja aqui o que diz. E, no entanto, é claro que não havia oficiais ordinários designados por Cristo para qualquer outra igreja que não fosse congregacional. Veja o que a confissão está dizendo. Se existem presbíteros aqui, presbíteros da primeira igreja de Caruaru, eles são presbíteros da primeira igreja de Caruaru. Eles não são presbíteros de todas as igrejas congregacionais. Até o pastor. John Owen dizia algo que é extremamente radical para a nossa realidade. John Owen dizia, se um pastor deixou de pastorear e ele está sem pastorear, ele não é pastor mais. Quando uma igreja o chamar, ele não precisa ser ordenado de novo. Mas então ele pode ser chamado pastor de novo. Porque ele tem um rebanho. Talvez ele seja muito radical. Né? Mas entenda o raciocínio dele. Alguém só é ou exerce ofício numa igreja local. Então, eu não sou pastor da segunda igreja, eu não sou pastor de uma igreja em outro estado, eu sou pastor da primeira igreja. Embora eu possa ser chamado para pregar nessas igrejas e seja chamado lá de pastor, mas sempre é uma referência a pastor de onde? Pastor da primeira igreja de Caruaru. Porque a minha vocação é exercida exatamente nessa igreja. Então o texto continua. Presbíteros sendo designados para alimentar não todos os rebanhos, mas aquele rebanho particular de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu superintendentes. E a esse rebanho eles devem atender, sim, todo o rebanho, uma congregação sendo tanto quanto qualquer presbítero comum pode frequentar. Portanto, não há igreja maior do que uma congregação que pode se reunir ordinariamente em um só lugar. Então, nessa parte, nós temos
A primeira função designada para os presbíteros, aqueles que alimentam o rebanho numa igreja particular, numa igreja local. Eles foram chamados por Deus para isso. Todo presbítero deve ter habilidades para o ensino. Embora eles não se dediquem exaustivamente, em alguns casos, né? O pastor também é um presbítero, mas todo presbítero deve ter habilidades para o ensino. Não é concebível, biblicamente, alguém ser presbítero sem habilidades para o ensino. Precisa ter aptidão para o ensino. Isso é importante que a igreja saiba, porque não somente o pastor é levado para uma assembleia para ser reeleito ou não. Os oficiais também são levados para serem reeleitos ou não. Então, isso deve ser observado. Qual é a função de um presbítero? Ele ensina, ele está alimentando o rebanho de várias formas, não apenas no púlpito, no aconselhamento, numa classe de escola dominical, num trabalho com homens, num trabalho com qualquer outro trabalho da igreja que ele seja chamado ou envolvido no ensino. Ele está ali compartilhando o evangelho da graça com aquelas pessoas. Então ele tem aptidão para o ensino. A igreja reconhece esse irmão como alguém chamado para pastoreá-la. Então a igreja elege. Ele foi chamado por Deus para cuidar de nossas almas. Abra sua Bíblia em Ezequiel 34. Esse é o texto mais duro que a Escritura tem para os pastores. E quando eu falar pastores aqui, considere presbíteros também. Ezequiel 34, a partir do verso 1. Observe. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Estão procurando ainda, né? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Filho do homem... Verso 2. Profetiza contra os pastores. Observe a frase, viu? Profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, um homem ou homens chamados para o ministério, presbíteros também são pastores. Há uma diferença prática de que o pastor efetivo ou titular é aquele geralmente que vive integralmente para o ensino e cuidado da igreja. Os presbíteros são pastores auxiliares de tempo não integral, que estão também cuidando da igreja, engajados no cuidado da igreja no tempo que eles têm disponíveis. Mas eles também serão cobrados por Deus como pastores. Para o Senhor, Deus não vai dizer meramente, mas você era presbítero, né? Então, fica aqui. Vou cobrar mesmo desse homem aqui agora. O texto diz: vocês não apacentam as ovelhas? Vocês ficam apacentando a si mesmos? Cuidando o tempo todo de si mesmos e não cuidando das minhas ovelhas? Veja o verso 3. Vocês comem gordura, vocês se vestem de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão gordos, buchudos. De tanto comer, estão desfrutando do status de uma liderança pastoral, mas não estão cuidando das minhas ovelhas. Verso 4. A fraca, isso aqui é duro, viu, irmãos? A fraca vocês não fortaleceram. A doente vocês não curaram. A quebrada vocês não ligaram. A desgarrada vocês não foram atrás para trazer de volta. A perdida vocês não buscaram, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Veja só. No contexto aqui vocês têm uma mão de ferro para manter o rebanho perto. Vocês controlam a vida das pessoas. Pedro fala sobre isso lá no capítulo 5, que os pastores não devem controlar a vida do rebanho. Eles devem pastorear, devem amar, devem guiar, devem orientar. Controlar jamais. Controlar jamais. Mas aqui Ezequiel está apontando pastores que têm um domínio psicológico sobre o rebanho, mas não pastoreiam o rebanho.
Eles desfrutam do status do pastorado ao rebanho, mas eles não fortaleceram a que estava fraca, eles não alimentaram a que estava com fome, eles não curaram a que estava doente, eles não ligaram a que estava quebrada, a desgarrada eles não foram atrás, e a perdida também não. A desgarrada é aquela que saiu do rebanho, mas estava na vista, né? A perdida é aquela que saiu do rebanho e se afastou muito dele e ele não vê. Então Deus cobrará dos pastores essas ações de não fortalecer, de não curar, de não... E aqui quando você fala de curar, quando você fala de ligar, né? Veja, essa palavra ligar aqui, que a quebrada não ligastes. Essa expressão aqui é muito interessante porque há algo parecido lá em Efésios 4. Veja, abra lá, irmãos, por favor, comigo. Efésios capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. Versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, ou outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A ideia de aperfeiçoar aqui é de ligar, colocar o osso quebrado no lugar. Essa é a ideia, né? O crente está quebrado e o pastor vai lá para consertar, mesmo que doa. Richard Baxter, um puritano, disse muitas coisas importantes a respeito desse assunto, mas uma frase dele é clássica. Ele diz: um rebanho que sabe do amor do seu pastor por ele suportará qualquer ferida que esse ministro abrir, porque sabe que é para curar. Sabe que se a repreensão for muito dura, é para curar. Mas há também a medida certa da repreensão. Os presbíteros devem atentar para isso. Todos que pastoreiam devem atentar para isso. Os seminaristas devem atentar para isso. Há ovelhas que suportam determinada repreensão, mas se você pegar essa repreensão e dar a outra, ela morre. Está furioso. Se você der a mesma dose, a outra morre. Então você precisa da dose certa, para que você não exagere, né, e acabe causando mais mal do que bem. Então é melhor você ir conhecendo a ovelha. Isso só acontece com o tempo de convivência, de proximidade, de aconselhamento, de observação por parte do pastor, porque um pastor deve ficar observando suas ovelhas. Há um provérbio que diz: conheça o estado das tuas ovelhas. Aquele provérbio está falando dos bichos mesmo, né? Mas ele é uma metáfora para o trabalho pastoral. Conheça o estado das tuas ovelhas. Embora muita ovelhinha diga que está bem sem tapa, o pastor, né? Mas ele começa a observar e deve chamar. E a ovelha deve estar aberta ao cuidado. O trato pastoral ou a relação pastoral entre rebanho e pastor, rebanho e presbíteros, se dá numa conquista de confiança. Os pastores devem conquistar a confiança do rebanho, porque as pessoas não vão abrir as suas vidas a um estranho. Elas não vão falar de suas dores a qualquer pessoa. Há pessoas que são mais fáceis de procurar ajuda e de pedir ajuda. Outras são mais difíceis. Outras esperam por conta de decepções, por conta de desapontamentos. Mas a igreja, de modo geral, via de regra, deve estar aberta ao cuidado pastoral. Daí a importância de tanto o pastor titular de uma igreja como presbíteros serem bem treinados nas escrituras. E quando eu digo bem treinado, eu não estou dizendo que todo presbítero precisa ir para o seminário. Seria bom se fosse. Seria bom, não seria ruim. Mas um seminário não forma pastores. Um seminário forma estudantes de teologia.
Quem consegue treinar outro pastor é um pastor. Os apóstolos andaram com Jesus. Tito, Timóteo andaram com Paulo. Eliseu andou com Elias. Então era uma mentoria pastoral, treinando o outro para ser um pastor. Mas o que nós temos muitas vezes hoje é medo. Pastores têm medo de perder o seu pastorado nas igrejas. Então eles se assustam quando tem um seminarista que prega bem, quando tem um presbítero que prega bem, quando a igreja gosta muito, reage muito bem à pregação de um presbítero ou um seminarista ou outro pastor no rebanho que não é ele. Então ele começa a podar as oportunidades, porque tudo tem que se centrar nele, porque ele não pode perder aquilo, porque ele é o pastor da igreja. Obviamente, a responsabilidade máxima e última do púlpito da igreja é do ministro. Ele é o responsável pelo púlpito. E ele deve pregar mais do que qualquer outro na igreja. Mas isso não quer dizer que ele não possa também treinar outros. E há irmãos na igreja que têm o dom do ensino, mas não têm o dom do pastorado. E esses devem ser ouvidos pela igreja. Eles devem ter abertura para falar na igreja em situações específicas. É só vocês estão com calor, eu estou com calor sozinho. Também, meu irmão, está tudo desligado, servo de Deus. Eu suando aqui, eu digo, fogo do Espírito Santo dentro de mim aqui. Eu já acabei a água, já acabou a água. Já estava só o pingo aqui. Meu Deus. Então, quando nós pensamos na importância do presbiterato, nós estamos pensando em quem irá nos pastorear. A igreja precisa tentar para uma questão importante. Quando a igreja escolhe presbíteros, isso não é muito diferente da importância que ela dá para escolher um pastor titulável. Porque muitas vezes na prática a igreja pensa assim: pastor, a gente tem que ter muito cuidado para escolher um pastor. Mas um presbítero não. Porque quem vai mandar mesmo é o pastor. Nós devemos ter muito cuidado, porque o pastoreio da igreja é colegiado. Embora o pastor seja aquele que fique mais à frente, ele está junto com outros servindo na liderança. Os outros muitas vezes estão por trás, estão nos bastidores, mas estão servindo. Estão pastoreando a igreja. Estão cuidando de várias áreas importantes da igreja. Não é só o pastor. E há muitos presbíteros que estão cuidando de partes invisíveis praticamente da igreja, que sem o serviço deles, a igreja não funcionaria. É o que John Owen vai chamar de presbíteros regentes. Os congregacionais brasileiros não gostam muito dessa nomenclatura. Mas esse é um tipo de presbítero que cuida da administração de várias coisas na igreja, além do pastoreio. Então eles estão envolvidos com o patrimônio da igreja, eles podem estar envolvidos com a tesouraria da igreja, eles podem estar envolvidos com trabalhos sociais da igreja, embora isso seja mais característico do diaconato. Eles podem estar envolvidos com a coordenação de trabalhos de evangelização ou cuidados de obreiros que estão nessas congregações. Então, os presbíteros podem servir em vários lugares, não necessariamente o ensino frequente diante da congregação que ele faz parte. Ele pode estar dando aula na escola dominical, ele pode cuidar de novos convertidos, como acontece aqui na nossa igreja com o presbítero Leandro à frente. Então, presbíteros podem servir em vários lugares, mas eles devem ter a principal habilidade, o ensino. O ensino. E o ensino aqui, eu preciso fazer uma ressalva, irmãos. A capacidade de ensinar a igreja não é apenas a capacidade de transmitir conhecimento. Há muitas pessoas com capacidade maravilhosa de transmitir conhecimento e sem capacidade de ensinar a igreja. Porque o ensino à igreja é diferente de um ensino numa universidade, numa sala de aula. O que você ensina à igreja é sabedoria bíblica. Você ensina à igreja como viver para Deus. E é preciso sabedoria bíblica. Então é possível, de fato, a igreja eleger um presbítero que não tenha nem o 2º grau completo, mas tenha muita sabedoria bíblica. Muita capacidade espiritual para ensinar a igreja. Ainda que aqui e acolá ele escorregue em alguma palavra. Mas o que mais importa é a sabedoria divina. Obviamente que a linguagem é importante, né? Porque isso pode bloquear alguns ouvintes. Se não tem uma linguagem sã.
mas o que mais importa é a capacidade de comunicar a vontade de Deus para o coração do rebanho. Então, uma igreja congregacional tem elevada concepção dos que estão no presbiterato. Isso inclui o pastor na função de um supervisor dos outros presbíteros. Todos os presbíteros devem liderar e cuidar do rebanho. Todos os presbíteros devem ter aptidão para o ensino. Todos os presbíteros devem estar conscientes das suas responsabilidades. E a igreja deve perceber esses dons e valorizar esses dons nesses irmãos. Os presbíteros têm obrigações locais no pastoreio e não obrigações denominacionais. Eles cuidam da igreja que o Senhor deu para que eles cuidassem. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Os irmãos querem falar? Sei que eu falei muito, viu? Ouvi hora. Eu comecei às 7h30. Vocês querem perguntar alguma coisa, irmãos? Não? Tudo na paz? Quer perguntar, Miriam? Alguma coisa? Quer não? Entendeu, não foi? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nessa noite por nos conceder a oportunidade de estar na Tua casa. Obrigado pelos irmãos que subiram à Tua casa para aprender a palavra. E nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida cristã. Leva-nos em paz, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.